Mais uma vez, quero agradecer vocês por estarem mais uma vez com a gente, mais uma vez conosco. Quero te convidar a abrir Atos, capítulo de número 26, versículo de número 19. Amém? Acharam aí? Atos 26, verso 19. Diz assim, ó: portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Primeira coisa que acontece quando nós lemos esse texto é que nós percebemos que existia uma obediência quase que cega de Paulo a algo que ele entende que era muito maior do que ele. Algo que era maior do que os poderes desse mundo. Algo que era maior do que a autoridade romana constituída. Paulo está num lugar chamado Cesareia. Cesareia foi uma cidade edificada dentro do Estado de Israel, dentro da jurisdição de Israel, para que fosse uma cidade do império, uma cidade que era uma colônia imperial dentro de Israel. Naquela cidade, os reis, quando eles iam visitar, o império, quando ia visitar, aquela região, era a cidade que acampava os reis. E aqui, nesse episódio, acontece que Paulo está se defendendo diante de um rei chamado Agripa, que por acaso está passando naquela região, naquele tempo. E Paulo, diante do rei, por causa de uma mensagem que ele carregava, ele foi preso, e diante daquele rei ele diz isso: olha, eu sou obediente, mas eu não sou obediente a homem nenhum. Eu sou obediente a uma causa. Eu sou obediente a uma visão. Porque, esclarecendo que a visão que Paulo está falando aqui não tem a ver com aquele tipo de visão que a gente tem quando a gente dorme de barriga cheia, né? Aí, de repente, você vê um caranguejo em cima de uma cobra. Não é isso. E também não é aquela visão profética que, de repente, a dimensão de Deus se abre e o profeta vê algo. Não é isso. Essa visão celestial que Paulo, ele é obediente, tem a ver com uma causa, tem a ver com um propósito. E esse propósito que Paulo, ele diz que estava sendo obediente, não foi algo que ele viu de uma hora para outra. Não foi algo que ele compreendeu no primeiro ano da sua caminhada. Não foi algo que ele viu apenas naquele momento em que ele encontra com o Messias ressuscitado. Não foi apenas aquele tipo de visão. Mas essa visão tem a ver com algo progressivo, com algo que foi se desenvolvendo na vida de Paulo. E a partir do momento que ele compreende, que ele enxerga essa visão, ele passa a servir a Deus da mesma maneira como ele servia ao judaísmo. Da mesma maneira como ele era um zelote pela fé judaica, ele se torna alguém muito, mas muito fiel a tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele. Então Paulo, ele consegue compreender, essa visão celestial que talvez eu consiga exprimir melhor como sendo o plano de Deus para a humanidade. Paulo consegue como ninguém. Paulo consegue talvez muito melhor do que todos os apóstolos. Ele consegue enxergar o plano que Deus tinha para toda a humanidade. E isso é muito interessante, porque isso não vem de uma hora para outra. Isso vem de tempo. Isso vem de uma jornada.
Isso vem de um trabalho de Deus na sua vida. Isso vem por meio de processos. Então, nesses dias, nós temos falado muito que Deus, ele olha mais e dá mais atenção para o quanto você é obediente a uma visão celestial do que necessariamente o seu ministério em particular. Porque, na verdade, o nosso ministério só tem sentido quando nós estamos agarrados a algo que é maior do que nós mesmos. Sabe por quê? Tem uma coisa que não nos faz desanimar. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos cuidando de pessoas, a única coisa que eu creio ser eficaz, para que nós não venhamos de maneira nenhuma abandonar aquilo que Deus colocou sobre nós, é saber que aquilo que nós estamos envolvidos sempre é maior do que o nosso ministério, sempre é maior do que qualquer pessoa, sempre é maior do que qualquer ministério, do que qualquer denominação. Isso que Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu estou sendo obediente, essa visão, esse pano de fundo daquilo que Deus está fazendo, é muito maior do que as minhas decepções, é muito maior do que as minhas frustrações, é muito maior do que os poderes desse mundo, é muito maior do que até mesmo a minha vida. E por causa disso, Paulo se entrega de uma forma cega a essa visão. E isso valeu a pena, porque como resultado disso, nós estamos aqui. Amém? Então, fé é algo que Paulo demonstra dentro da sua trajetória como sendo algo primordial para que ele continuasse permanecendo dentro daquilo que Deus estava fazendo. Fé não apenas em Deus o livrar dos seus problemas, porque eu vou te falar, Paulo, ele sofreu tanto que jamais, talvez alguns de nós aqui vamos sofrer o quanto ele sofreu. Paulo, ele passou por momentos tão difíceis que talvez, no mundo que nós vivemos hoje, é quase impossível, alguns de nós, pelo menos aqui no Ocidente, nós passarmos por aquilo que ele passou. E se tem uma coisa que o fez com que ele se mantivesse dentro do plano de Deus para a sua vida, é saber que o plano de Deus para a sua vida não era tão importante quanto aquilo que Deus estava fazendo na história. Porque eu creio que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Quando Paulo diz, eu jamais fui desobediente à visão celestial, ele não estava falando daquilo que Deus tinha com ele. Ele não estava falando do seu ministério. Ele não estava falando dos seus dons. Ele estava falando que tinha um plano, tinha uma visão celestial, tinha um pano de fundo na história, e que Deus não tinha começado com ele. Ele não tinha um senso de pioneirismo, apesar de ele ter sido um pioneiro, apesar de ter sido alguém que fez coisas que jamais outra pessoa fez, ele não tinha esse senso. Ele sabia que Deus estava trabalhando muito antes dele chegar. Então, Deus não começou nada, meu irmão, nem comigo, nem com você. Deus não fechou monopólio, nem com Paulo, nem com Pedro, nem com a gente. Deus está trabalhando na história. A obra de Deus é apostólica, não é porque existe apóstolo. A obra de Deus é apostólica, por quê? Porque um dia ele criou a terra e ele enviou um homem. E desde aí a obra de Deus, ela é apostólica. Por quê? Porque Deus está elaborando e fazendo com que o seu plano venha se realizar na história, até a consumação dos séculos. Ele está trabalhando, por isso que Jesus, ele disse, olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Por quê? Porque Deus não está no sétimo dia, Deus continua trabalhando. E o que Deus está fazendo? Deus está desenvolvendo o seu plano redentivo na história. Então aquilo que ele faz é muito mais importante do que aquilo que eu posso fazer. Por quê? Porque se eu não quiser fazer aquilo que Deus quer que eu faça, ele vai levantar outro. Simples assim. Porque nós não somos a cereja do bolo, irmão. Nada acontece a partir de nós. É apesar de nós. Apesar de nós, Deus, ele nos usa por pura misericórdia. Por uma brecha que aconteceu, endurecimento de Israel, eu e você entramos, mas o plano não era para a gente, porque Jesus não veio pregar para ninguém que não era judeu. Eu vim
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tinha uma agenda que ele cumpria. A agenda de Yeshua era pregar para os judeus. Ah, pastor, mas ele salvou estrangeiros. Aonde? Ah, mas lá diz que ele salvou a mulher. Não, a palavra lá é sozo, cura. Não é salvação no sentido de ser transformado e receber perdão eterno pelos seus pecados. Até porque Jesus não tinha completado a obra da ressurreição. Então, sem ressurreição, é impossível ter igreja, impossível ter salvação. Logo, as pessoas que ele tocou, os estrangeiros que ele tocou, as pessoas que ele disse, ó, vai para tua casa e não peque mais, a sua fé te salvou, no sentido da sua fé te curou. Tem muito mais a ver com sozo do que com salvação, no sentido das pessoas entrarem numa dimensão em Deus de eternidade ou algo assim. Porque a igreja ainda não havia, a obra ainda não havia sido realizada na terra. Então, essa fé que Paulo tem, não é uma fé naquilo que ele fazia. Não é uma fé apenas no seu chamado. Era uma fé em algo que era maior do que ele. Meu querido, tem algo que é maior do que nós mesmos. E Deus está trabalhando. Deus está desenvolvendo o seu plano na humanidade. Deus está desenvolvendo o seu plano na terra. Agora, não começa em nós e não para em nós. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Cristo. Então, uma coisa que eu sempre tenho dito, por onde eu tenho passado, nós precisamos parar de ler a Bíblia tentando encontrar uma mensagem para a gente pregar. A gente precisa parar de ler a Bíblia tentando encontrar um versículo que vai satisfazer as nossas necessidades circunstanciais. E precisamos ler as Escrituras. Para quê? Para achar Cristo. Amém? Para achar, uma pessoa e não uma palavra. Porque só existe a palavra escrita para que nós possamos encontrar uma pessoa. Então essa palavra foi escrita para que eu possa encontrar alguém. Que essa pessoa que eu encontro foi essa pessoa que me introduziu num plano que é maior do que eu mesmo. Num plano que é maior do que a cidade que eu vivo. Num plano que é maior do que a minha denominação. E Paulo, ele se entrega exatamente por causa disso. Porque ele compreende no decorrer dos anos que ele viveu que o plano era maior do que ele. Quando nós compreendemos isso, nada pode nos parar. Amém? Nada. Olha o que Paulo sofreu, querido. Abra comigo. 2 Coríntios. Capítulo de número 11, versículo de número 22. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se eu estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Uau! 5 vezes. Porque 39 era a medida que o homem poderia receber. 40 matava ele. Então ele recebe 39 5 vezes. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em cansaço e trabalho. Muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem queria congregar na igreja de Paulo aqui? Porque a referência que nós temos de evangelho é o sucesso. Não é verdade? Mas a referência que nós temos do evangelho é o quanto nós estamos aprisionados ao plano. O quanto nós temos uma fé obediente, ou se é que eu posso falar fé obediente, ou só obediência, porque fé é obediência. Então, como que eu posso estar totalmente ligado a esse plano, de uma forma que, ainda que o meu exterior se corrompa, o homem interior se renove a cada dia?
Porque ele está falando aquilo que Jesus já havia falado: importa por muitas aflições entrar no reino de Deus. Então esse evangelho pelo qual Paulo estava se entregando e que ele defendia como a maior causa que o homem poderia defender, esse evangelho não tinha a ver com aparência exterior. Esse evangelho não tinha a ver com um resultado de sucesso aparente na visão humana. Mas esse evangelho tinha a ver com um novo homem sendo construído pelas circunstâncias, pelas aflições e por tudo aquilo que ele passava no seu exterior. Algo estava acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque Deus colocou algo poderoso dentro de um vaso de barro, dentro de algo frágil, para que o poder dele continue se aperfeiçoando na fraqueza. Porque enquanto nós estamos fracos, Deus continua forte. Agora, quando nós mostrarmos o nosso poder, ou quando precisarmos mostrar que nós temos poder, nós estamos dizendo que Deus é fraco. Paulo demonstrava fraqueza, para que a revelação de Deus continuasse em vaso de barro. Deus, quanto mais, sabe que eu percebi? Que essa semana um irmão estava pregando exatamente sobre Paulo. E sabe o que eu percebi? Que quanto mais o homem é frágil, quanto mais o homem se deixa gastar pelo evangelho, mais esse homem recebe revelação. Quanto mais Paulo sofria, mais revelação ele tinha. Quanto mais Paulo se submetia a esse plano, mais revelação ele tinha. E aí sabe o que Deus ainda fez? Além de todas as aflições que ele tinha de uma forma exterior, Deus ainda deu para ele, né, um mensageiro do inferno para os esbofetear, para que ele não se isso, por causa das revelações que ele tinha. Imagina, olha esse evangelho. Quem ia querer congregar com Paulo, meu? Entra, né? Vai pregar o evangelho em Jerusalém, é preso. É preso, os seus próprios irmãos do judaísmo batem nele. É preso, os próprios irmãos da igreja perseguem ele, como a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto perseguia Paulo. Aí Paulo vai se defender, né? Acaba dizendo que é romano, decidem levar ele para Roma. Ele entra no barco, sabe o que acontece com o barco, meu? Naufraga. Aí, no barco, eles naufragam, vão para uma ilha chamada Ilha de Malta. 240 pessoas, se eu não me engano agora. Tinha mais de 200 pessoas no barco. Quando Paulo chega na ilha, e que está lá, o único que estava trabalhando. 240 pessoas, o único que estava trabalhando, Paulo. Fazendo o quê? Catando graveto. Aí, no meio de 240 pessoas, Paulo que estava trabalhando. Aí vem uma víbora. Se levanta e morde quem? Paulo. Meu irmão, esse cara tem que fazer campanha da libertação. Né? Tá com o diabo no corpo. Bicho azarado. Né? Quem que ia querer congregar na igreja de alguém assim? Por quê? Porque o nosso sucesso hoje tem a ver com o sucesso do sonho americano. Né? Termos resultados, andarmos com o melhor carro, fazermos as melhores viagens. E aí nós dizemos: olha quanto Deus nos abençoou. Agora imagina, meu querido, você sem dinheiro, com a calça rasgada, preso injustamente, e você dizer: Deus tem me abençoado. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: cara, esse cara tá louco. Era exatamente essa visão que as pessoas tinham de Paulo. Diante dos homens, um homem frustrado. Diante de Deus, um gigante. Porque essa é a nossa raiz. Esse é o evangelho. É claro que muitas coisas nós não vamos viver. Porém, Paulo, em todos os escritos que falam sobre ele, em suas cartas, ele mostra para a gente um princípio. Que nada exterior pode determinar o que está acontecendo aqui dentro. Só que o que está acontecendo aqui dentro pode transformar coisas exteriores.
ele vai dizer: lá mesmo em Corinto, carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo que me acontece exteriormente é para mostrar a morte de Cristo no meu exterior. Ou seja, quando eu estou fraco exteriormente, quando as pessoas olham para mim e me veem fragilizado, isso é para quê? Ele está dizendo, isso é para mostrar a morte de Cristo no meu corpo. É para mostrar o quanto eu estou morto. Então pode me bater, porque eu estou morto. Agora, esse meu morrer é para mostrar a vida de Cristo. Então eu sofro, eu apanho, porém aqui dentro, meu irmão, eu não estou morto. Aqui dentro o homem interior se renova a cada dia. O homem interior vai crescendo por meio das bordoadas exteriores. Então, o cristão deveria ser assim. Quanto mais você toma pancada no exterior, mais alguém que está dentro de você cresce. Essa é a fórmula do sucesso. Se tornar João Bobo. Sabe o João Bobo, aquele boneco? Que dá e você se cansa de bater, mas o boneco, meu irmão, ele continua ali. Então, Paulo está falando, quanto mais me batem, quanto mais eu sofro, quanto mais alguém me esmurra, isso é para mostrar que eu estou morto. E porque eu estou morto, a vida de Deus está em mim. Porque quanto mais eu apanho, mais a vida de Deus vai sendo mostrada. Porque Deus não trabalha por resultado, irmão. Não. No reino de Deus não trabalha por resultado. O reino de Deus, como eu falei, trabalha com semente. E semente, para que ela venha cumprir a sua jornada, ela passa por ciclos. Então o cristão, ele passa por ciclo. Então cada ciclo tem uma oportunidade de Deus para que a gente viva esse ciclo e saiba que Ele está nos conduzindo para a próxima etapa. Aonde nós estamos hoje não é o lugar que Deus deseja nos levar. Ainda não é. Faz parte de um ciclo, de uma etapa. Por quê? Porque nós trabalhamos com semente. Porque nós trabalhamos com estações. E Deus vai nos colocando em cada lugar, em cada etapa. E Ele espera que nós venhamos cumprir cada etapa da melhor forma possível. Sabendo que um dia nós vamos também frutificar. Só que depois do fruto, o que vem? A morte, irmão. Então tem gente que está doido para frutificar. Meu irmão, o fruto é o pior. Porque o fruto, ele pode acontecer duas coisas. Ou você pode semear de novo, ou você pode perder ele apodrecer. Então tem gente que está doido para frutificar. Só que não se esqueça que o tempo da frutificação é o pior tempo e o mais rápido. Você trabalha sempre para poder frutificar, para ter fruto, né? Trabalha sempre para ter fruto. Mas a estação dos frutos, meu irmão, quando dá fruto é o pior tempo. Porque o fruto, se ele não for usado corretamente, na hora certa, no tempo certo, rapidamente ele perde. Tem fruto que de um dia para o outro estraga. E nós trabalhamos com essa mentalidade do fruto. Não, eu tenho que ter fruto logo. Não, você tem que cumprir todas as etapas. Tem dia que você é só semente. Tem dia que você é árvore. Para que serve a árvore? Para dar sombra. Para oxigenar. Aí depois, o que você vira? Depois vai passando, você vira o fruto. Depois do fruto vem o que? A seca, irmão. Então, cuidado quando você diz assim, eu quero frutificar. Meu irmão, se você quiser frutificar, se prepare, porque a próxima etapa é ficar seco. Quando Jesus, ele seca a figueira, muito tempo eu fiquei, porque Jesus seca a figueira.
Ele seca a figueira, por quê? Porque naquele tempo, querido, naquela estação, não era estação de ter folhas. Aquela estação era exatamente como se fosse o outono. O que é o outono? O tempo da seca. O tempo das árvores estarem apenas com os seus arbustos, com os seus galhos secos. Não era para ter folha nenhuma. E aí quando Jesus chega, como que está a figueira? Cheia de folha. E aí uma árvore que está cheia de folha, pode-se procurar o fruto, porque quando está cheia de folha, parece que tem fruto. E quando ele vai ver, ela está fora da estação. O que ele faz? Ele puxa a figueira para a estação correta dele, ele seca ela. Porque ela estava fora da estação. Claro que ali ele está falando de Israel, que estava fora da sua estação. Ele traz Israel, né, porque a figueira era símbolo de Israel. Ele traz a figueira para o lugar correto dela. Qual era o lugar correto de Israel? Seco. Agora não quer dizer que estar seco é ser ruim. Estar seco é passar por processo de saber que em breve, o que vai acontecer depois do outono, né? Depois daquele momento de seca, vem a frutificação, vem as folhagens, começa a nascer tudo novo. Então passar por períodos de sequidão é saber que o próximo período é um período de uma estação que vai fazer com que você se torne bonito de novo, né? Então todos nós passamos por esse período, por esse estágio da sequidão. É fácil? Não. Mas é necessário. Porque somente passando por isso é que nós vamos chegar no próximo estágio. Porque Deus, ele trabalha com ciclos, com estações. Deus, ele trabalha mostrando para nós como que funciona, como que opera a terra. Como que a terra funciona, é a forma como nós funcionamos. É dessa maneira. Estações, ciclos, estágios, processos. Então, muito mais do que ficarmos com os nossos olhos somente no resultado, temos que viver bem cada ciclo da nossa vida, amém? Então, Paulo, ele tem uma visão que é desenvolvida por meio dos processos que ele vive. Não é uma visão instantânea, não. Às vezes nós queremos coisas instantâneas. Nós queremos ter revelação de Deus de um dia para o outro. Eu vou orar aqui amanhã, eu já vou compreender a Bíblia inteira. Eu vou orar aqui amanhã, eu vou compreender o plano inteiro. Não. Existem coisas que demoram anos para que nós possamos construir. Por quê? Porque a palavra sempre vai estar condicionada à maneira como você vive. Então Deus sempre vai te levar para certas etapas da sua vida, sempre vai levar você para certas etapas, quer dizer, da vida dele, quando a sua vida estiver condicionada àquilo que ele fala. Então, à medida que a sua vida se condicionar àquilo que ele está falando, aí ele vai te colocar num outro tempo. Então, a nossa vida precisa sempre se adequar àquilo que a palavra está dizendo, não a palavra se adequar àquilo que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos num tempo de uma fé que é circunstancial. O que é isso? Nós usamos a fé para tocar coisas circunstanciais. Então, por exemplo, como que as nossas reuniões de oração funcionam? Segundo as demandas do tempo. Então, nós vamos orar. Vamos orar hoje, irmão, vamos levantar um clamor. Por quê? Porque está acontecendo uma violência aqui em Rio das Ostras. Estão assaltando, estão roubando. Então, vamos nos reunir para orar. Mas Deus mandou orar? Mas isso é que está dentro da agenda de Deus para que nós pudéssemos orar? Então nós oramos segundo as circunstâncias, não é verdade? Não é assim que nós fazemos? Então tem um problema, vamos orar por esse problema. Mas dificilmente nós oramos primeiro para conhecer a vontade de Deus. Porque às vezes tem coisas que acontecem dentro das circunstâncias que tem a ver com a transformação de nós mesmos, ou com o aperfeiçoamento da nossa vida. Paulo passa, eu citei o que ele passou, e você não vai ver nenhuma oração escrita para que ele pudesse fugir de tudo aquilo que ele passou. 5 vezes ele recebeu 39 açoites. 5 vezes. Em nenhum lugar das Escrituras ele ora para que Deus livrasse ele desses açoites. 3 vezes com vara.
naufrágio? Em nenhum, pelo contrário, quando ele cai lá, Deus vai falando com ele, ó, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque ninguém que está aqui nesse barco vai se perder. E aí é aquilo, ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. Porque ele sabia que mesmo em meio a coisas circunstanciais que pareciam que essas coisas tinham a ver com o diabo, não tinha a ver, querido. Muita coisa que nós passamos tem muito mais a ver com Deus do que com o diabo. E aí a gente está orando para a pessoa errada, a gente está orando para Deus amarrar o diabo. E enquanto isso é Deus que está operando. E a gente fica orando a Deus contra Deus mesmo. Por quê? Porque não conhecemos o plano. E aí a gente fica, Deus, está acontecendo isso. E Deus está lá, cabeção, isso aí é para te formar, para te aperfeiçoar. Mas o diabo é que o diabo está amarrado, querido. Eu já dei todo o poder, ele foi vencido na cruz. O poder da cruz sempre vai ser maior do que aquilo que ele pode fazer. Na verdade, horrenda coisa é cair na mão do diabo. É? Não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Deus só vê dois tipos de gente na terra, querido. Só dois tipos. Deus vê aqueles que estão no primeiro Adão. E aqueles que estão no segundo Adão. Para aqueles que estão no primeiro Adão, ele é fogo consumidor. Para aqueles que estão no segundo Adão, ele é amor. Aqueles que estão no primeiro Adão estão condenados. Aqueles que estão no segundo Adão estão salvos. Então Deus só vê dois tipos de pessoas na terra. Aqueles que estão no primeiro Adão e aqueles que estão no segundo Adão. Só vê dois tipos de gente. Então Deus não está preocupado, que não existe uma guerra entre Deus e Satanás. Na verdade, a maior guerra que existe é aqui dentro. É nessa esfera aqui, sabe por quê? Porque para o cristão é pior do que para alguém que é do mundo, mundano, vamos dizer assim, gentio. Por quê? Ímpio, né? Gentio não, ímpio. Nós somos gentios, né? Por quê? Porque, cara, o ímpio, ele tem que lidar apenas com um sentimento. Qual? Uma crise. Qual é a crise do homem natural? A crise do homem natural é da sua consciência, da sua mente, contra o quê? A sua carne. Essa é a luta de todo homem natural. Ele sempre vai lutar. Sua mente vai dizer para ele, não adultera, não adultera, não adultera. Mas a sua carne vai ter o quê? A concupiscência. E vai querer adulterar. E aí ele consegue vencer? Não. Por quê? Porque esse homem não tem poder contra o pecado que não habita na alma dele, habita no corpo. Ele não vai ter condição de conseguir suportar por muito tempo. E aí ele vai ter o quê? Crise de consciência. Ele vai, peca, adultera, fuma, cheira, rouba, e depois tem o quê? Crise de consciência. Aí o que acontece com a gente? Né? Esse homem tem essa luta. Ele não consegue resistir. Ele pode até resistir uma, duas vezes, daqui a pouco ele se dá para o pecado. Porque o pecado habita nele, habita no corpo dele. É posse dele. Aí vem, né, o homem que está em Cristo. O homem que está em Cristo, ele tem a mente que luta contra a sua carne. Paulo diz, miserável homem que eu sou, aquilo que eu quero, eu não consigo fazer o que faço. É uma luta. Continua sendo uma luta. E aí Deus decide bagunçar mais ainda a história. O que ele faz? Cristo ressuscita e ele pega um homem espiritual e bota ainda dentro de você. Aí você já tem uma luta, né? Que o seu corpo foi infectado pelo vírus de Adão. Aí ele vai pegar outro homem e coloca dentro de você. Aí agora você vai lutar contra, né, a sua mente, fica em crise contra a sua carne, contra o seu corpo. Mas aí tem um outro corpo agora dentro de você que luta contra tudo, contra a tua mente, luta contra a sua carne, e tem um outro corpo sendo gerado dentro de você. Aí a luta se torna maior ainda. Então por isso que o cara, quando se converte, diz assim, gente, quando ele tem para a igreja tudo piorou. Quem já passou por isso? Não é? Não piorou? Rapaz, a luta ficou pior. Por quê? Claro, né? Tem um extraterrestre morando dentro de você. Tem um ser de outro mundo que está morando dentro de você. E aí, o que vai acontecendo? Ele vai crescendo. E vai ficando até o dia que fique insuportável a convivência dos dois.
Por isso que você vai amadurecendo, vai ficando insuportável, né? Vai ficando insuportável. Por quê? Porque tem alguém que está incomodando. Aí a gente fica igual o velho, né? Tudo incomoda. Quando você vai ficando maduro, tudo incomoda. Por quê? Porque tem alguém que está crescendo dentro de você. Então, nós usamos a fé somente numa esfera circunstancial. Somente para as coisas que nós estamos vendo. Somente para coisas desse mundo. Isso está errado, queridos? Não. Não quer dizer que isso esteja errado. Porém, a finalidade da fé não é essa. Não é a finalidade da fé, não é aplicá-la a coisas circunstanciais. Porque a própria definição de fé pelo escritor dos Hebreus é: a fé é a certeza das coisas que se... e a prova das coisas que não se... Ué, se eu estou orando por coisas que eu conheço, se eu estou orando por coisas que eu posso ver, o que eu estou crendo não tem a ver com a verdadeira fé. Agora, a fé não tem a ver com crer em algo que não existe. Fé tem a ver com crer em algo que existe, porém é invisível. Então é você crer em algo que existe, porém você não consegue ver, é invisível, porém existe. E essas coisas que existem e a gente não consegue ver, são mais poderosas do que as coisas que a gente consegue ver. Então nós aplicamos a fé naquilo que nós conseguimos ver e usamos pouco a nossa fé nas coisas que nós não conseguimos ver, porém elas existem. E são a base de tudo aquilo que você consegue ver. Então tudo aquilo que se pode ver foi gerado a partir de algo que é invisível, porém existe. Tudo aquilo que você hoje pisa, que você hoje toca, foi gerado a partir de um mundo que você não consegue ver, que você não consegue tocar. E a verdadeira fé, para ser aplicada desse lugar que não se vê, que você não consegue tocar, porém essas coisas existem e são os princípios que fazem todas as outras coisas funcionarem. E aí nós aplicamos as coisas no resultado daquilo que é invisível, mas não aplicamos a nossa fé, não aplicamos as nossas orações naquilo que não se pode ver, naquilo que não se consegue tocar. Porque a verdadeira fé, ela é aplicada naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é mais poderoso do que aquilo que se vê. Hebreus 12 vai dizer que um dia o que você vê vai ser abalado. Para que permaneça aquilo que não se pode ver. Então, infeliz o homem que constrói a sua vida em cima daquilo que se pode ver. Nessa vida. Nas coisas exteriores. E não se aplica naquilo que não se pode ver. Então, a fé, nós precisamos usá-la em coisas que não se podem ver. Aí ela vai funcionar. Porém, o que não se pode ver não quer dizer que não exista. Não é você crer em algo que não existe, é você crer em algo que existe. Sabe por que Abraão se tornou o pai da fé, querido? Porque ele vai passando por processos na sua vida. Ele vai passando por vários processos. Isso é longo, não tenho tempo para falar de todos os processos que ele passa. Porém, ele passa por vários processos. Ele entrega seu filho, e ele vai para outros processos depois que ele entrega seu filho. E aí o escritor dos Hebreus vai dizer o seguinte, que Abraão, ele viu algo que ninguém viu. Abraão, quando ele chegou na terra que Deus havia prometido para ele, olha só, Deus prometeu Israel para ele. Ele chega em Israel. Depois que ele chega em Israel, ele se considera forasteiro e peregrino. Na terra da promessa, Abraão se considera forasteiro e peregrino. Por quê? Porque ele tinha visto uma cidade cujo fundador e o arquiteto é o próprio Deus. Então ele chega, olha só, qual era o cumprimento da palavra para Abraão? Ó, vou te dar uma terra. Quando ele chega no cumprimento daquilo que Deus havia falado, Deus leva ele para uma outra etapa. Qual é a outra etapa? Dele ver aquilo que não se pode ver com os olhos naturais. Então a fé dele é desenvolvida. Deus fala para ele sobre coisas naturais para levar ele a enxergar coisas que não se podiam ver. E aí quando ele chega na terra, quando a descendência dele multiplica, ele tem uma visão.
Segundo alguns rabinos, eles dizem o seguinte, que essa cidade, quando Abraão pisa na terra, quando Abraão passa por todos os processos, essa cidade estava sobreposta sobre ele. É como se ele andasse e a cidade acompanhava ele. Ele andava para lá e para cá e a cidade estava sobre ele. Por quê? Porque essa cidade não estava presa a um lugar determinado. A cidade estava presa num lugar eterno. E Abraão, ele é desenvolvido quando ele pisa na terra, a terra já não fazia mais sentido. Por isso que no início da nossa fé, Deus diz, eu vou te dar isso. Aí você vai igual um bobo, né? Você vai orando, aí Deus vai te dando, aí você vai tocando. Só que chega numa hora, aquilo que Ele te dá, é para te levar numa dimensão maior. É para fazer você enxergar que essas coisas não valem de nada. Quando ele pisa na terra, Deus prometeu para ele a terra é santa. E aí ele diz, eu me considero um forasteiro e peregrino nessa terra. Por quê? Porque eu vi uma cidade cujo arquiteto e o fundador é o próprio Deus. Ele viu uma cidade e por causa disso ele é pai da fé, porque ele viu uma cidade que João ainda não tinha visto. Ele vê a cidade de Apocalipse 21 antes do Apocalipse. Antes do Apocalipse, antes de tudo, ele vê a cidade. Por quê? Porque ele passou por um processo de desenvolvimento da fé. Então o desenvolvimento da fé começa até olhando para as coisas visíveis. Mas a finalidade é fazer com que a gente seja desenvolvido e possa ver coisas que existem, porém não se consegue ver. Paulo, ele disse, jamais eu fui desobediente à visão celestial. Por quê? Porque ele viu um plano. Ele viu algo acontecendo. A Escritura vai dizer, sabe o quê? Gálatas 2, Gálatas 1. Olha o que diz. Agora a gente vai começar a pregar a palavra. Gálatas 2. Pode ser Gálatas 1:18. Gálatas 1:18, para ter uma compreensão melhor. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus, que não estou mentindo. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificava a Deus por minha causa. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Então, olha o que acontece com Paulo. Ele se converte. Em 3 anos, ele está no meio da igreja em Jerusalém. Depois de 3 anos, ele percebe a necessidade dele ir para um lugar retirado. E ele passa 14 anos no deserto da Arábia. Alguns estudiosos dizem que ele foi estudar com os mesmos homens que João Batista viveu, os essênios. E ele vai desenvolver uma revelação que para ele ainda estava incompleta. E ele passa 14 anos no deserto da Arábia, desenvolvendo uma revelação. Porque quando Paulo vai escrevendo as cartas, nós achamos, como nós hoje temos acesso a tudo, nós achamos que isso foi automático. Mas não, querido. Quando ele começa a escrever essas cartas, quando ele escreve, por exemplo, Gálatas, já haviam pelo menos mais de 20 anos que ele tinha se convertido. 14 desses anos, os 3 primeiros ele passa em Jerusalém. Mas depois, os próximos 14 anos, ele permanece na Arábia. Por quê? Porque ele sentiu a necessidade de compreender um plano. Ele sente a necessidade de permanecer obediente a uma visão celestial. Isso não é de uma hora para outra. E ele fica 14 anos e depois ele vai dizer o seguinte, olha o que aconteceu, depois de 14 anos que ele fica lá. E depois de 14 anos, subi por causa de uma revelação. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Então olha o que Paulo faz. Depois de 14 anos ele compreende, ele vê de uma forma geral o plano de Deus. E aquilo traz para ele uma convicção
dentro do seu chamado, dentro daqui do seu evangelho, que ele faz o quê? Ele vai para Jerusalém para quê? Para pregar para os apóstolos o evangelho que ele entendeu. Ele vai para Jerusalém. Isso aqui fala de Atos 15. Gálatas 2 é a referência de Atos 15. Atos 15 foi o primeiro concílio de Jerusalém. Mas para você ver como é que eles estavam desatualizados dentro daquilo que Deus está falando. Porque Jesus havia dito para os apóstolos que, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Começa por onde? Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra, certo? Então, mas o que eles ficaram? Eles ficaram, meu irmão, por 15 anos. Por causa das brigas raciais. Por causa da soberba e do orgulho religioso. Eles permaneceram mais tempo discutindo entre o que pode e o que não pode, do que pregando o evangelho a toda criatura. E aí Paulo chega nesse cenário, num cenário em que eles estavam fazendo um concílio para saber o que podia comer e o que não podia. Circuncida ou não circuncida? Usa talite ou não usa talite? Toca chofar ou não toca chofar? E ele entra nesse lugar e ele fala, cara, vocês estão desatualizados. Eu preciso expor para vocês o evangelho que Deus me revelou, que eu não aprendi de homem algum, mas que foi me revelado no deserto. E a Escritura vai dizer, depois nos versículos posteriores, que ele procura falar sobre esse evangelho àqueles que pareciam ser mais importantes. Então o que ele procura? Pedro, Tiago e João. E ele tenta atualizar aqueles apóstolos dentro da perspectiva que Deus tinha dado para ele. Dentro da jurisdição, dentro da zona de revelação que ele tinha recebido. E aí ele tenta atualizar os apóstolos. E aí ele diz o seguinte, aqueles que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Credo. Porque imagina, ele chega diante de João, ele chega diante, meu amigo, de Pedro, ele chega diante de Tiago. E ele diz, aqueles que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Tem uma coisa que eles pediram para eu fazer que eu já faço muito bem, que é cuidar dos pobres. Isso daí é coisa que todo judeu tem que fazer mesmo. Já faço muito bem. Os que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Por quê? Porque ele tinha recebido algo posterior. Atos 8, querido. Deus tem que enviar uma tribulação em Jerusalém. Para quê? Para que eles pudessem sair de Jerusalém e irem para onde? Primeiro lugar que eles vão, depois de Jerusalém? Samaria. Para fazer eles cumprirem a etapa daquilo que Jesus havia dito. O que Jesus havia dito? Jerusalém e Judeia era a área de jurisdição dos apóstolos. Mas eles não tocavam em Samaria. Por quê? Porque tinham problemas milenares com os samaritanos. Mesmo eles recebendo o evangelho, mesmo eles compreendendo, eles tendo visto Cristo morrer e ressuscitar, eles ainda tinham alguns bloqueios tradicionais, religiosos, raciais com os samaritanos. E aí o que Deus faz? Deus permite que Estevão morra. E a morte do Estevão foi uma grande oportunidade de Deus fazer assim. Não foi o diabo, irmãos, amém? Foi Deus. Deus empurrou aquele povo e falou, vocês não vão cumprir o que eu quero, não? Então toma aí tribulação. Meu querido, quando começa a tribulação na igreja, meu irmão, a última coisa que nós temos que olhar é para o diabo. A primeira coisa é sabermos se estamos dentro do plano de Deus. Porque o diabo não aparece. Porque não tem a ver com ele, o plano é de Deus. Ele está sendo apenas usado, na verdade é para nos corrigir, é para nos colocar dentro daquilo que Deus quer. Mas na verdade, Deus é todo poderoso, amém? Quando começa a tribulação, cuidado, porque pode ser Deus. Pode ser Deus nos ajustando aquilo que Ele pediu para nós fazer, mas nós não estamos fazendo. Aí está amarrando o diabo e Deus está lá. Vocês não entenderam nada. Te amarra, 7 campanhas, vão amarrar o diabo, amarra o diabo. E cai muralha, a muralha se levanta de novo, e cai muralha. E a muralha vai levantando e você
Fica, que isso? É porque você está orando errado. Você está orando para a pessoa errada. Na verdade é Deus, que em todo momento está lá, ó. Manda perseguição para eles, porque eles estão acomodados em Jerusalém, discutindo, come chouriço, não come chouriço, come carne de porco, não come carne de porco, usa chapéu, não usa chapéu, faz isso, não faz isso, corta o negócio, ou não corta o negócio. Circuncida Timóteo, não circuncida, circuncida Tito, não circuncida. Enquanto o evangelho precisava correr todas as nações, eles estavam preocupados com aspectos dessa terra, com aspectos naturais. E aí Deus teve que fazer o quê? Mata um então, vai Estevão, vem logo. Aí o que vem? Uma perseguição. Nessa perseguição, para onde eles vão parar? Samaria. De Samaria, o que vai acontecer? Olha só, de Samaria para onde eles vão? Chipre. De Chipre para onde eles vão? Atos 11. Antioquia. De Antioquia para onde eles vão? Para o mundo inteiro. Mas durante 15 anos, Jerusalém fica. E aí Paulo vem. Cara, vocês estão desatualizados. Vocês estão andando em algo, numa verdade passada. Vocês precisam ser atualizados dentro de uma verdade presente. Porque existem verdades passadas e verdades presentes, querido. Circuncisão, verdade passada. Então existem verdades que são passadas, mas eram verdades? Eram. São mentiras? Não. Só estão o quê? Desatualizadas. Então Jerusalém estava vivendo dentro de verdades que eram passadas. Eram mentira? Não. Uma verdade passada não faz dela ser mentira. Mas ela foi por um tempo, uma verdade por um tempo. Porém, Deus atualizou essa verdade em Cristo. Então existia uma verdade presente. E Paulo foi atualizar os apóstolos em Jerusalém numa verdade presente. Então, muito do papel dos ministros nessa geração é atualizar a igreja numa verdade presente, irmãos, amém? Muito do nosso papel, de vocês que estão aqui, que são pastores, que são ministros, muito do nosso papel nesses dias não é bater na igreja, não é dizer para a igreja que está tudo errado, não é isso. É só dizer, ó, existe uma verdade presente. Deus está envolvido em outras coisas. Isso não faz que vocês estejam errados, meu irmão, não me entendam mal. Vocês não estão errados, não é isso. Mas isso que vocês estão fazendo talvez seja muito pequeno diante de tudo aquilo que Deus deseja fazer. Antes nós dizemos, vocês estão errados. Não é questão de certo e errado, é de pequeno e grande. É de estar fazendo algo limitado ou estar fazendo algo amplo. Amém? Então Paulo vai atualizá-los dentro de uma verdade presente. E aí, abra comigo em Efésios. Qual era o evangelho de Paulo? Capítulo número 3. Efésios 3. Não dá tempo de terminar hoje, está calor. Mas vamos passar aqui e ver até onde Deus nos conduz. Efésios 3. Paulo vai falar porque ele era obediente a uma visão celestial, ok? E vai falar que visão celestial é essa. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Se é que vocês sabem da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação, replica comigo, revelação. Me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando vocês leem, podem perceber a minha compreensão no mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Esse mistério que me foi revelado, em outras gerações não tinha sido revelado. Paulo está falando isso no ano, vamos dizer assim, 68.
65. O que ele está dizendo? Está dizendo que as outras gerações, os primeiros apóstolos, essas gerações não conseguiram ter clareza do mistério. Pedro, por exemplo, ele vai testificar disso. O que ele vai dizer? Paulo, o nosso irmão Paulo, escreve coisas de difícil compreensão, aonde muita gente pega aquilo que ele falou e distorce. Por quê? Porque para Paulo ficou claro e foi revelado coisas que para os outros não foram reveladas. Amém? Por isso. Por quê? Porque cada um tem sua parte. E aí ele vai dizer, olha, que mistério é esse? O que me foi? Qual é o meu evangelho? Por que eu sou prisioneiro de Cristo? Por quê? Porque, em poucas palavras, eu falei para vocês no capítulo 2. O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, o mistério de Deus é esse. Que chegou um dia, o que Deus quis fazer? Deus decidiu quebrar a parede de separação que havia entre judeus e entre os estrangeiros. O mistério é esse. Porque no princípio os judeus haviam sido chamados, porém havia uma parede de separação entre o mundo, havia uma parede de separação entre os estrangeiros. Aí o que Deus fez? Na cruz, Deus derrubou essa parede de separação que havia entre o povo escolhido e o povo das demais nações. Aí o que Deus fez? Por meio da fé, aqueles que creem em Jesus, Deus os fez não mais dois povos, não mais judeus e gentios, mas Deus fez dos dois um só corpo. Ó, agora com eco. Deus fez de povos um corpo, irmão. Esse é o mistério. O centro do mistério é que em Cristo os povos se tornaram corpo. Esse é o mistério que estava oculto. E os discípulos não conseguiam compreender por quê? Porque eles ainda estavam vivendo e pregando o evangelho como se Deus quisesse levantar um povo. Paulo compreende durante 14 anos de desenvolvimento da sua fé, da sua espiritualidade, que Deus não estava querendo levantar um povo, Deus estava levantando um corpo. E ele compreende o mistério de Deus como Deus fazendo com que um corpo fosse desenvolvido na terra. E nesse corpo, Cristo é o... E nós somos os seus? Não existem várias igrejas, irmão. Nós, enquanto estamos aqui, não somos parte da igreja de Jesus. Nós somos ela. Por quê? Porque nós somos aqui o corpo dele. Nós não somos a mão aqui e o braço está em Cabo Frio e o pé está na China. Não! Nós somos a totalidade do corpo de Cristo que está aqui e agora. E se tiver outra igreja reunida em outra localidade, ela é a totalidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja é indivisível. Deus, quando olha para a terra, ele vê uma igreja. Ele vê um corpo. E esse corpo, querido, como cabeça, Cristo. E no cabeça está o capacete da salvação. Só que em nós está a couraça da justiça. A espada do Espírito está nas nossas mãos como corpo. E nos pés da igreja está calçado com a propagação do Evangelho da paz. Ele não está formando mais um exército. Ele está formando um corpo só. Esse corpo está aqui. Aqui estão mãos, braço, perna. Um corpo só. Não somos parte da igreja, não. Nós somos a igreja. E se você for reunir lá na sua congregação local amanhã, você é a igreja. Porque somos indivisíveis. Não tem como mais nos separar dele. Tem café com leite? É igualzinho. Não tem... Quem sabe uma máquina que separa café com leite depois que junta? Né? Não tem como, meu. Não tem como, a mesma coisa somos nós e ele. E Paulo compreendeu esse mistério. Não somos mais povos, somos um corpo. O mistério que esteve oculto.
Paulo compreende isso. Para onde ele vai? Para a capital mundial da fé, Jerusalém. E ele vai para lá para expor que agora Deus havia quebrado o muro de separação que havia entre os judeus e os outros povos. E que agora Deus não estava levantando um povo, mas um corpo. E ele tentou falar isso para aqueles que eram mais experientes. Para quê? Para de repente aqueles que eram mais experientes dizerem assim: nós também compreendemos isso. Mas não. A Escritura diz no decorrer de Gálatas que Paulo teve que resistir a Pedro bem na cara, porque ele ainda estava tratando de uma forma diferente daquela que Deus havia proposto no Evangelho. Ele ainda estava fazendo a acepção de pessoas. E Deus não faz mais acepção de pessoas e de povos. Por quê? Porque Deus vê só um corpo. Como eu falei no início, Deus só vê dois tipos de gente, querido. Deus vê na terra o primeiro Adão, andando a passos largos para o inferno. E Deus vê o segundo Adão, andando em passos firmes e constantes para a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Amém? Porque Ele não está formando um povo, Ele está formando um corpo. Amém? Isso é o que Paulo disse, isso é maravilhoso. Paulo, ele vê um corpo, porque corpo fala de movimento. Paulo, como um apóstolo que foi levado às nações, enviado a nações, ele tinha que enxergar algo que estava em movimento. Por isso que dentro do plano de Deus, Paulo não vê o plano de Deus como um edifício. Paulo vê o plano de Deus como um corpo em movimento. Porque essa era a obra apostólica, um corpo em movimento. Ele vê a igreja caminhando sobre a terra. Isso é maravilhoso. Depois que ele enxerga isso, todas as coisas que ele sofria por meio do seu corpo, porque ele sabia que Deus estava formando um novo corpo. Por isso que ele sofria no seu corpo. Só apontava que existia um corpo maior do que o dele. Então não importa aquilo que nós passemos nessa terra, a partir do momento que eu e você enxerguemos que existe um corpo maior do que o nosso, que existe alguém poderoso que está andando na terra. Amém? Eu quero fechar com Romanos 8. Versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. A primeira coisa é que a glória não é uma fumaça, irmãos. Amém? Tem uma glória que vai ser revelada é uma glória personificada, corpórea, ok? A glória da nova aliança é corpórea, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Né? A gente prega a criação, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por que ela não viu ainda? Quantos são filhos de Deus aqui? Por que a criação ainda geme? Ainda está aguardando? Porque Paulo vai continuar explicando. Ele vai dizer, por que a criação está aguardando? Porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ok? Sabe o que Paulo está dizendo? Que a criação
foi colocada dentro de uma prisão. A criação foi aprisionada. A criação foi colocada dentro de algo. E aí ela está dentro, eu costumo dizer, da lata de milho. É como se ela estivesse dentro da lata de milho, dentro de uma lata tentando sair, mas ela está sujeita. Só que a chave para que ela possa sair desse cativeiro é o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então somente a manifestação dos filhos de Deus é que vai fazer com que a criação saia do cativeiro que ela está. Ok? Mas aí Paulo não vai terminar, ele vai dizer o seguinte, ó: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse o quê? Dores de parto. Por quê? Porque ela ainda não manifesta aquilo que ela deveria manifestar. Porque ela foi criada com o propósito de manifestar o que é a glória de Deus. Porém, ela ficou sujeita a esse mundo, a essa era, aos poderes dessa era. Então ela está presa, ela não reflete o que ela deveria refletir. Ela está presa e esperando, ela está gemendo, como se estivesse dentro da barriga de alguém, num ventre. E ela está gemendo presa, esperando o quê? Que ela seja liberta. E como que ela vai ser liberta? No dia que os filhos se manifestarem. Quem é filho aqui? Amém. Olha o que Paulo vai dizer. E não somente ela. Porque eu ficava em crise, cara, mas a manifestação dos filhos de Deus somos nós. Nós somos os filhos de Deus. A criação precisa ser liberta do seu cativeiro. Até eu ler o texto inteiro. Porque a gente lê só o versículo chave, né? O versículo que é chavão pra gente na hora de pregar. Mas a gente dificilmente lê o texto inteiro. Aí diz assim, ó: e não somente a criação, mas também nós, os que temos os primeiros frutos do Espírito, também estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo? Nós também estamos presos, aguardando ansiosamente a nossa verdadeira adoção. Mas nós não fomos adotados? Sim, mas não ainda. Somos filhos? Sim, mas não ainda. Por quê? Porque tem algo em nós que ainda precisa ser vencido. Ou seja, assim como a criação está dentro de uma jaula, nós também estamos dentro de uma jaula. Sabe qual é a jaula que aprisiona o Cristo que está dentro de você? Porque o que está no mundo e tudo que está no mundo? Concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. O pecado habita nos nossos membros. Só que existe alguém que está preso aí, o seu verdadeiro eu. O verdadeiro você que foi criado em Cristo. Antes da fundação de todas as coisas, você já estava nele. E esse você que já estava nele, agora foi depositado dentro do você que está vivendo aí. Entende? O você que estava nele foi depositado no ventre da sua mãe quando você nasceu e ficou enjaulado dentro desse corpo aí. Aí Paulo diz, ó, a criação, ela está presa. Agora ela está aguardando a manifestação dos filhos. Agora os filhos também estão presos, só que nós estamos num cativeiro existencial. Estamos presos aqui dentro. Aí ele diz, olha, quando é que isso vai acabar? Quando a nossa verdadeira adoção foi cumprida 100%. Por enquanto não estamos 100%. Mas quando ele voltar, sabe o que vai acontecer? A voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai tocar. E a Escritura diz, sabe o quê? Que aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos, seremos... É nessa hora, querido. É nessa hora que aquilo que está dentro vai vir para fora. E aí sabe o que vai acontecer? A manifestação dos filhos de Deus. E a criação vai ser liberta do seu cativeiro. Esse é o maior avivamento que a gente vai poder viver. Porque o avivamento de Gales, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento daqui, a gente cai no chão.
esse último avivamento, a gente vai voar. A gente vai atravessar a parede. Então, a nossa oração, olha só, quem ora aqui por avivamento, amém? Por quê? Porque nós oramos sempre coisas circunstanciais. Um avivamento que vai nos livrar da opressão, que vai fazer a igreja ser conhecida, que tem a ver com coisas exteriores, tem a ver com sentimentos. O primeiro Adão vive só por sentimento. Vê Deus como se estivesse fora, se relaciona com Deus por meio do trabalho e do serviço. Mas o segundo Adão não. O primeiro Adão foi criado alma vivente, se relaciona com Deus por meio das emoções. Mas o segundo não. O segundo é espírito que dá vida, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores devem se achegar a Ele em espírito e em verdade. Não é mais por meio das emoções, é por meio de uma essência. Aí nós aplicamos a nossa fé às coisas exteriores, porque nós queremos sair do sofrimento, nós queremos que a igreja prospere, nós queremos que a nossa região seja alcançada por evangelho. Aí nós não oramos por aquilo que é essencial. Sabe o que é essencial? Que a criação seja liberta do seu cativeiro e que nós também sejamos libertos desse cativeiro. Mas isso é loucura. Eu vou orar para eu morrer? Sim. Exatamente esse é o evangelho, irmão. Por isso, os primeiros cristãos se entregavam à morte todos os dias. Mas a nossa fé, ela é aplicada na esfera terrena. Deixa eu falar para você, enquanto formos assim, jamais Cristo vai voltar. Jamais nós iremos ver a intensidade daquilo que pode ser a nossa vida. Deixa eu falar para você, Apocalipse não é o final das coisas, irmão. É o início. Nós vivemos como se nós estivéssemos indo para o fim. E Yeshua disse, o fim já começou lá 2000 anos atrás. Ele disse, nós já estamos nos últimos dias. Mas são os últimos dias para início de algo eterno. Para início de algo poderoso. Cara, eu quero voar. Agora eu não vou mais. Quando acontecer isso, eu não vou mais no arraial de barco. Eu vou voando. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque sabe o que é a palavra avivamento? Tornar vivo. É livrar alguém da morte. O sentido da palavra avivamento é esse: fazer com que a pessoa que está morta se torne vivo. Entende? E de uma certa forma, nós ainda precisamos de vida. Mas uma vida que não esteja mais condicionada a nenhum tipo de cativeiro. Uma vida chamada Zoe, uma vida ilimitada. Por isso, eles se entregavam todos os dias. Essa era a convicção de um homem que enxergou o plano e disse: o que é um rei? Ele só vai me ajudar. Ele diz assim: eu só estou aqui por causa de vocês, porque por mim mesmo já tinha ido há muito tempo. Mas por causa de vocês estão atrapalhando a minha jornada. Porque por causa de vocês, porque vocês ainda são infantis, eu ainda tenho que estar aqui. Mas a minha vontade não era mais estar aqui. Isso é Paulo que diz. A vontade dele não era mais estar ali, porém ele estava por causa das pessoas. Isso para ele era enfado, irmão. Porque ele sabia que a sua verdadeira vida ainda haveria de se manifestar. A verdadeira vida ainda não se manifestou. Ainda vai se manifestar. Com essa palavra, eles faziam, sabe o que? No tempo do sofrimento, no tempo da perseguição, eles motivavam uns aos outros com essas palavras. Eles diziam: gente, fica tranquilo, sabe por quê? Yeshua, ele morreu e ressuscitou em 3 dias.
Porque o que é o morrer se não piscar e abrir de olhos? Porque você não consegue contabilizar o tempo que você está dormindo, irmão. Quem consegue contar o tempo que dormiu? Ninguém consegue. Ele diz assim: é a morte, não piscar e abrir de olhos. Ele volta e muda a nossa genética de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Porque em dias maus, o que vai fazer a gente ter esperança é compreender o que fez com que os apóstolos tivessem esperança em dias maus. Em dias maus, em dias de sofrimento, o que fez eles ter esperança era exatamente a mensagem. Era exatamente essa vida que estava vindo sobre eles. E que eles estavam provando um pouquinho do mundo vindouro, mas ainda não era tudo, mas era um pouquinho. E com esse pouquinho que eles tinham, eles enfrentavam reis, eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram todos os seus inimigos, eles enfrentaram o tempo, eles enfrentaram tudo. E eles não tinham nada escrito. Era algo que estava aqui. Porque eles se tornaram essa mensagem. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, pelo santo evangelho, pela mensagem. Obrigado pelo encorajamento. Nos dá uma visão celestial para que nós possamos ser obedientes a ela. Nos ajuda, Senhor, a transicionar de uma fé que atua apenas nas circunstâncias, no circunstancial, para uma fé, Senhor, que opera desde a eternidade, crendo, Senhor, em coisas que nós não podemos ver, e entendendo que isso que nós não podemos ver é mais poderoso do que aquilo que nós estamos vendo. Você vai nos livrar do corpo dessa morte. Você vai livrar a criação do seu cativeiro. Por enquanto a criação está sujeita à vaidade, por causa da operação desse mundo. Mas um dia, por causa da ressurreição de Cristo, ela será liberta do seu cativeiro, assim também como nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, seremos libertos para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque nós também estamos gemendo, porque no mundo nós temos aflições, mas nós queremos ter bom ânimo, porque você venceu o mundo. E você venceu o mundo por meio do seu corpo. E nós venceremos o mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Eu te peço que o teu Espírito venha nos encorajar, que o teu Espírito venha encorajar todos os líderes aqui, que não negociemos a mensagem eterna. Não é que aquilo que estamos pregando está errado, mas talvez esteja incompleto. Por isso eu te peço, nos dá compreensão daquilo que falta, para que possamos prosseguir e cooperar, Senhor, na formação desse corpo, no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, porque estamos indo para um lugar de unidade, estamos indo para um lugar de conhecimento do seu Filho, estamos indo para um lugar de crescimento e de maturidade, porque o nosso alvo é sermos a imagem daquele que nos criou. Por isso, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, prosseguindo para as coisas que estão adiante de nós, seguimos para o alvo, porque temos um prêmio a receber.
da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer cada um que veio, todos os irmãos aí que estão com a gente, os pastores que vieram. Deus abençoe sua vida. Eu abençoo para que você saia daqui, né, com sementes, que essas sementes possam produzir 30, 60 e 100%. Amém? Que o Senhor possa a cada dia compartilhar com você verdades eternas, que você sempre tenha semente para ser semeada por aonde quer que você passe, para a glória dele. Amém? Quero agradecer os irmãos que vieram aí, pastor André de Saquarema, Deus abençoe. Pastor Luciano também, vieram de longe aí para estar conosco, os irmãos aí de Macaé, Deus abençoe todos vocês, todos os irmãos que tiveram aí, Deus abençoe, tá bom? Tem um café lá ainda, né? Tem café lá ainda, tá bom, irmão? Antes de chegar em casa, passa ali e detona, né? Detona o cafezinho ali, tá joia? Valeu, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti,
Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquele pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro que viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus.